Prontos para mais um vídeo essa semana? E aí pessoal, tudo bem? Professor Murilo aqui mais uma vez para a aula dessa semana, aula de língua inglesa, para vocês, galerinha do 7º ano. Hoje vamos estudar o Simple Past, mas vamos olhar apenas para um dos lados do Simple Past, que são os Regular Verbs, os verbos regulares. Então aqui uma revisão do que vocês viram em sala de aula. Qual é o uso do Simple Past? Para que ele serve? Para que ele existe? Talks about things that happened or existed before now. Falar sobre as coisas que aconteceram ou existiam antes do tempo atual. Ou seja, coisas que estavam lá e hoje não estão mais. Coisas que aconteceram em determinado momento e hoje não acontecem mais. Emphasis that the action is finished. Há uma ênfase de que a ação já acabou. Ou seja, é algo que terminou e não volta mais. Talk about a past state of being. Fala sobre como algo era no passado, como o verb to be, aquilo que nós já vimos algumas aulas atrás. Como é que se formam as frases no Simple Past? Nós temos dois grupos de verbos. Nós vamos pegar os verbos e dividi-los em dois grupos diferentes. Regular verbs e irregular verbs. Verbos regulares são aqueles que terminam com ed. Então, por exemplo, ask, asked, work, worked, call, called, use, used. Todos eles terminam com ed no final. Os verbos irregulares têm várias transformações que são únicas e especiais. Aqui uma lista bem curtinha, só para dar o exemplo para vocês, porque não é o nosso objetivo principal hoje. Então repitam comigo. Have, had, do, did, say, said, get, got. Vamos traduzir. Primeiro os regular verbs. Ask é perguntar, work é trabalhar, call é ligar no telefone ou chamar, use é usar. E os irregular verbs. Have é ter, possuir. Do, fazer. Say, dizer. E get, conseguir ou pegar, fisicamente pegar alguma coisa. No passado, nós vamos traduzi-los da maneira que melhor se encaixar na frase, como, por exemplo, primeira, segunda ou terceira pessoa, singular ou plural. Então, é o passado desses verbos que eu acabei de traduzir para vocês. Muito bem, então vamos continuar agora o Simple Past, mas olhando para os Regular Verbs. A transformação dos Regular Verbs. Sabemos que os Regular Verbs recebem o ed ao final para fazer a sua conjugação correta. Mas existem algumas situações a serem observadas. Então, tirando aqueles verbos que vão simplesmente receber o ed no final, nós temos esses três casos aqui que são necessários, que há necessidade de prestar um pouquinho mais de atenção neles. Caso número 1. Double the consonant if the consonant is stressed. Dobre a consoante se ela for a sílaba tônica. Dá uma olhadinha no verbo stop. Stop significa parar. As três últimas letras são T, O e P. Uma consoante, uma vogal e uma consoante. Sempre que eu tiver esse encontro de consoante, vogal, consoante, eu tenho que prestar atenção na necessidade de dobrar a última letra. Se são palavras monossílabas, como os dois exemplos que eu trouxe para vocês, stop e swap, dobra-se sem problema nenhum. Agora, se é um verbo com mais sílabas, aí a gente só vai fazer essa dobra se o CVC, consoante, vogal, consoante, for a sílaba tônica. Então, olha como fica. Stop, stopped, com dois P's. Swap, swapped, com dois P's também. Swap é trocar. Caso número 2. Adicione apenas a letra D, quando o verbo já termina com a letra E. Add only D, when the verb ends with E. Então, olha os dois exemplos ali. Love e save. Love é amar, save é salvar ou economizar. Tanto love quanto save já terminam com a letra E, então eu não vou adicionar mais um E para depois o D. Eu diretamente coloco apenas a letra D, ficando loved and saved.
E o caso número 3. Verbs ending in consonant plus y. Verbos que terminam com consoante mais y. Change y to ied. Tira-se o y e coloca o ied. Verbos que terminam com consoante mais y trocam o y por ied. Então, olha lá. Hurry, apressar. Hurry termina com y e antes do y tem uma consoante. Então, eu elimino o y e coloco ied. Hurry, hurried. Study termina com y e antes do y uma consoante. Letter D, letra D. Então, study vira studied. Bem simples, bem tranquilas essas regras. Muito bem. A transformação do Simple Past ocorre apenas nas frases afirmativas. Apenas as frases afirmativas flexionam o verbo. I played tennis yesterday. Eu joguei tênis ontem. Frases negativas usam didn't mais verbo base, ou seja, o verbo sem transformação nenhuma. I didn't help my mom last night. Eu não ajudei a minha mãe ontem à noite. Didn't help. Veja que o help não está flexionado. Nas frases interrogativas, nós usamos o did mais o sujeito, mais o verbo base, mais um complemento. Did you finish your homework last night? Então, o did, o sujeito you, verbo base finish, e o complemento são todas as outras palavras que vêm depois. Sim, complemento é uma palavra geral que eu resumo tudo que veio depois do verbo, mas, se eu quisesse, eu poderia dar um nome para cada uma daquelas palavras ali. Então, did you finish your homework last night? Yes, I did. No, I didn't. Lembrando que as respostas curtas em inglês se dão com o sim ou o não, mais o sujeito, mais o auxiliar. Então, yes, I did. No, I didn't. Responder apenas yes ou apenas no em inglês pode soar como agressivo, pode soar como uma pessoa que não está querendo ter uma conversa com você. O que eu posso fazer para responder sim ou não só com uma palavra é usar as expressões, como por exemplo, for sure, nope, not really, for sure, com certeza, nope, não, not really, na verdade não. Tá? Mas só as palavras yes e no não é a melhor coisa a se usar. E por último, nós temos os adverbs of time. O simple past tem que ter um tempo específico. Eu tenho que saber de quando você está falando. Se você voltar no vídeo, você vai perceber que os exemplos são yesterday, last night, porque tem que ser específico. Os adverbs of time, apesar de serem palavras, nós podemos trocá-las por números. Como, por exemplo, se hoje é dia 28, yesterday é dia 27. Ninguém questiona isso, ninguém debate isso, é o mesmo número para todo mundo. Então, os adverbs of time do Simple Past podem ser substituídos por números ou palavras do calendário. E quando eu falo uma palavra, todo mundo identifica o mesmo número no calendário. Alguns exemplos são yesterday, ontem. The day before yesterday, antes de ontem. Tem uma família, a família do last. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. E tem a outra família, a família do ago. 2 days ago, 2 dias atrás. 2 hours ago, 2 horas atrás. 2 minutes ago, 2 minutos atrás. Para fazer as perguntas sobre o Simple Past quando eu não sei a data, eu uso when, que significa quando. Outra palavra que eu posso usar é in. In eu completo com ano, in 2009, em 2009, ou com meses, in March, em março. Então não se esqueçam de sempre usar um adverb of time com o Simple Past. Não precisa ficar repetindo o adverb of time em todas as frases da sua conversa ou texto. Desde que no início da conversa, desde que no início do texto, você deixe específico de quando nós estamos falando no passado. Belezinha? Muito bem. Para casa, eu tenho das frases a até a frase k, com verbos todos regulares, do ladinho ali em parênteses, para vocês transformarem para mim. Todas as frases são afirmativas
então todos os verbos vão ser flexionados no Simple Past. Beleza, pessoal? Obrigado por essa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!